Bom dia, eu sou Blandina Viana, professora da Universidade Federal da Bahia. É com enorme satisfação que, em nome da comissão organizadora do evento, eu desejo boas-vindas a todos e todas ao primeiro workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então, gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo as presenças na nossa mesa de abertura do secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Marcelo Morales, do presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Eudeu de Castro Moreira, da coordenadora da Coalizão Ciência e Sociedade, professora Mercedes Bustamante, dos representantes da Universidade Federal da Bahia, os professores da Universidade Federal de São Paulo, desculpem o ato falho, professores Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa, e professor Guilherme Ari Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados, que são os nossos anfitriões. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo pela acolhida, pelo apoio dispensado na realização do evento. Em especial, nós agradecemos a Rebeca Leite Camaroto, a Cláudia Fuller, ao Assis Salem, a Sandra Cedini, ao Sérgio Ricardo Villani Bernardo. Nós também agradecemos a Renata Santos Silva Laureano e a Silvia Dias Pérez, da Gamal Traduções, que vai ficar responsável pelas traduções durante todo o nosso evento, de português para inglês, inglês para português, ao professor Ângelo Loula, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que colabora conosco na mediação da mesa de tecnologia, e a todos os palestrantes que aceitaram os nossos convites. E o nosso especial agradecimento à comissão organizadora, que trabalhou incansavelmente pela concretização desse sonho, os colegas e amigos Antônio Mauro Saraiva, Karen Queiroz, Eduardo Alexandrino, Juliana França, Larissa Kawabi, Natália Pirani e Sheila Koffler. E a todos vocês, participantes e ouvintes do evento. A realização desse evento é, sem dúvida, um momento de grande alegria para nós, que atuamos com essa abordagem de pesquisa transdisciplinar, pois representa a materialização de um sonho. Contudo, não podemos deixar de mencionar o nosso pesar pelas quase 300 mil vidas de brasileiros perdidas para a Covid-19. E de manifestar nossa solidariedade a todas as famílias que estão sofrendo nesse momento pela dor da perda. Nesse workshop, queremos chamar a atenção para o potencial da ciência cidadã como abordagem de pesquisa científica e como uma valiosa ferramenta na promoção da educação científica e ambiental dos cidadãos. Nós acreditamos que investir em ciência cidadã hoje é estratégico para combater a desinformação, aumentar a confiança pública na ciência, pois a ausência de valores que são próprios do pensamento científico pode levar as pessoas a acreditarem em pseudociências, teorias da conspiração e em notícias falsas. E a ciência cidadã, ao engajar cidadãos no processo científico, colocando-os em contato com a natureza da ciência e revelando como a ciência pode afetar suas vidas, estará contribuindo para o despertar do pensamento crítico e qualificar a tomada de decisão. Durante esses 2 dias, pretendemos, a partir do diálogo com especialistas brasileiros e estrangeiros, discutir os limites e as possibilidades da ciência cidadã no Brasil e estabelecer algumas bases para o funcionamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que está sendo lançada hoje, nesse evento. Então, nesse momento, gostaria de convidar o professor Guilherme Ari Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados, para dar as boas-vindas e proferir as palavras. Muito obrigado, professora Blandina. É uma enorme satisfação participar desse momento do estabelecimento público e notório da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Eu cumprimento, por teu intermédio, a todo o grupo no Brasil inteiro que organiza essa iniciativa, essa rede,
na pessoa do professor Silvio Canuto, cumprimento as autoridades da minha universidade, por intermédio do professor Marcelo Morales, cumprimento aos batalhadores pela ciência, tecnologia e inovação no âmbito do governo, e ao querido professor Antônio Saraiva, novamente cumprimento por ser capaz de mobilizar, pelo menos internamente aqui na universidade, as mentes e os corações. Além de desejar longo e grande sucesso para a rede, eu queria fazer 2 ou 3 comentários muito rápidos. O primeiro é com relação à ideia de que existe, não é, um chamado déficit, né, de informação por parte da sociedade mais ampla a respeito da ciência, e isso é que causaria, então, essa situação de desconfiança, apatia com relação à ciência. Estudos mostram que não é bem esse o caso. Há um estudo famoso que tem o nome, a sigla ROSE, né, R-O-S-E, que foi feito comparando as atitudes de estudantes em Uganda e na Noruega, ou seja, a ideia de que em países onde a economia é mais desenvolvida, mais possibilidade de conhecimento, a atitude seria mais favorável à ciência, se mostrou exatamente ao contrário. A ansiedade por conhecimento de ciência em Uganda foi significativamente maior do que na Noruega. E há outros elementos, então, que mostram que essa teoria chamada, ou esse modelo do déficit, que ele tem bastante limitações. Por outro lado, esse período que nós estamos, que é o período, enfim, da pandemia, da Covid, tão triste como foi lembrado há poucos minutos, mas ele gerou uma enorme curiosidade e interesse com relação justamente à ciência. Nos primeiros meses da pandemia, já um ano e um pouco, o boletim da Sociedade Internacional de Virologia teve um aumento do número de downloads da casa de algumas dezenas de milhares para várias centenas de milhares, multiplicou por mais do que 10 o interesse. E talvez, fora a astronomia, que sempre foi objeto de muita curiosidade do público, vamos dizer assim, em geral, expressões, termos, conceitos que são muito próximos a nós, do mundo da ciência, passam a ser, o que é muito positivo, também objeto de interesse da sociedade em geral. Nesse sentido, o contraponto ao modelo do déficit, ou seja, a ideia de que temos as duas comunidades separadas, é justamente como foi colocado, e é objeto, se eu entendo bem, da ciência cidadã, a ideia de porosidade, a ideia de que são comunidades que têm que trabalhar em conjunto, e como alguém escreveu recentemente, do grupo que está aí, né, nas duas linhas, né, tanto com a participação da população no esforço de avanço da ciência, como não só coletando dados, mas também participando do pensamento. Então, eu acho que nós estamos na fronteira. O IA, que tem essa característica de interdisciplinaridade, ou transdisciplinaridade e porosidade, se sente enormemente alegre de poder participar dessa iniciativa. Aproveito para cumprimentar a Pró-Reitoria de Pesquisa, que lançou um edital Ciência Cidadã ano passado, e que gerou alguns projetos na universidade, e tivemos a felicidade de que um dos projetos nossos, Democracia, Artes e Saberes Populares, DASP, derivado da Cátedra Olavo Setúbal, ter sido também um dos contemplados. Ele envolve a realização de um censo nas comunidades no entorno
dos campi da Universidade de São Paulo, no município de São Paulo, feito junto com estudantes da universidade que são moradores dessas comunidades periféricas. Então, eu agradeço a oportunidade de poder ter dado essa mensagem em nome do Instituto. Desejo 2 dias de muitos frutos positivos em benefício da sociedade e, fazendo uma brincadeira, que evitemos a colisão entre ciência e sociedade e, sim, a coalizão seja o fruto desse encontro. Muito obrigada, professor. Eu passo a palavra para o professor Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Bom dia, muito obrigado, professora Blandina. Uma satisfação estar aqui, uma satisfação conhecê-la. Sabia que você era uma grande parceira na luta pela proliferação da ciência cidadã no Brasil. Eu queria aproveitar aqui, então, agradecer também ao professor Antônio Saraiva, a professora Natália Aguilar, da Federal do ABC, o Eduardo Alexandrino, do Instituto Nacional de Mata Atlântica, e todas as pessoas que estão envolvidas na coordenação desse evento. Eu queria cumprimentar meus colegas da mesa, pessoas de grande prestígio na comunidade. Queria começar com o secretário, o professor Marcelo Morales. Que satisfação que é ter aqui o Ministério de Ciência e Tecnologia. Queria cumprimentar também a colega professora Mercedes Bustamante, trabalha como professor da Universidade de Brasília, mas da Coalizão Ciência e Sociedade. Professor Ildeu Moreira, que é sempre uma satisfação ter uma entidade, uma sociedade tão combativa como a SBPC participando desse evento. Finalmente, meu colega e vizinho, digamos assim, o professor Ari Plonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, como ele mencionou, tem também vários projetos relacionados com isso. Na Universidade de São Paulo, nós temos tido uma preocupação muito grande com o contexto mais geral, que é a ciência aberta, e entre esses, um que nós temos especial carinho é o projeto nosso de ciência cidadã. Então, eu queria aqui também aproveitar e agradecer à professora Débora Chade, que é quem nos auxilia nisso, é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa, e a assistente técnica de direção, que é a Rebeca Camaroto, sempre muito envolvida em fazer eventos e tornar essas coisas um certo sucesso. Ciência cidadã, como já foi dito, é uma coisa que tem crescido muito no mundo, tem despertado muito interesse no Brasil, e, portanto, eu acho que é uma satisfação muito grande a gente ter a oportunidade de encontrar parceiros para fazer uma rede brasileira de ciência cidadã. Eu acho que essa ideia de aproximar a sociedade, aproximar a população, aproximar o público, de um modo geral, da produção de ciência é certamente uma coisa da maior importância. Primeiro, porque a universidade tem que se atentar, obviamente, para o seu papel relevante na sociedade, entender os problemas da sociedade e, reciprocamente, como já foi dito, é muito importante para a educação científica, especialmente nesse momento. É difícil você pensar uma pessoa exercer a sua cidadania plenamente numa sociedade em que as pessoas não entendem o desenvolvimento científico, não entendem, às vezes, conceitos elementares de ciência. É difícil um cidadão comum se posicionar sobre certos aspectos se ele não tem informação científica mínima para fazê-lo. A educação científica de base, nós sabemos que tem algumas deficiências no Brasil. Isso certamente não será resolvido por um projeto como esse de Ciência Cidadã, mas certamente também é um ponto muito importante na direção de envolver a sociedade, entender a importância da ciência e, portanto, contribuir assim para o exercício pleno de cidadania. Ciência cidadã, ela é muitas vezes vista como sendo a participação da sociedade, de elementos distantes da universidade, de certa forma, fisicamente distante, na obtenção de dados, que, portanto, permitiria aos pesquisadores do centro de pesquisa utilizar dados distribuídos de forma que pudesse fazer, portanto, suas pesquisas continuadas. No entanto, ciência cidadã, eu entendo que seja uma coisa bem mais do que isso. Ciência cidadã pode ser a participação geral da sociedade nesse processo, e, mais recentemente, também alguma experiência que nós obtivemos, que é de você propor, você interagir com a sociedade, onde a sociedade propõe problemas.
Então, uma comunidade local coloca quais são os seus problemas importantes que estão vivendo e a universidade procura, então, resolver esse problema de forma em parceria com a comunidade. Esse é um aspecto também que eu acho que é muito importante da ciência cidadã e que certamente aproxima a universidade e torna a universidade um elemento importante e valorizado pelas comunidades. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com a criação dessa rede, o lançamento está sendo feito hoje. Eu queria agradecer as pessoas que estão muito envolvidas com isso. Aqui no centro da minha tela está a professora Blandina, de forma que eu vou utilizar a professora Blandina para agradecer a todos os envolvidos em nome dela. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes, certamente não se limita a isso, mas alguns pontos que são de expectativa que essa rede possa prover, que é a gente ter um ponto de coordenação, ou seja, um ponto central que pudesse coordenar atividades de ciência cidadã. Muito importante também promover e apoiar atitudes e iniciativas na direção de ciência cidadã com participação da sociedade. E, como eu disse também anteriormente, é muito importante entender problemas de comunidades locais. Como o professor Ari Plonsky mencionou anteriormente, eu vou finalizar com esse aspecto, nós lançamos recentemente na Universidade de São Paulo um edital específico para iniciativa de ciência cidadã. Como esse foi o nosso primeiro edital, ele nos serviu não somente para a gente estabelecer um dos princípios importantes da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas também de conhecer como que as pessoas estão vendo ciência cidadã dentro da nossa comunidade. Então, nós recebemos 53 projetos, nós pudemos financiar 8 ou 9 desses projetos, mas o que é muito importante entender é que, a partir daí, nós tivemos uma visão também do que as pessoas estão pensando sobre ciência cidadã. Isso foi um aprendizado muito interessante, a variedade de temas que foram colocados foi um aprendizado também muito importante, de forma que eu tenho certeza que a criação dessa rede vai nos permitir trabalhar num âmbito bastante amplo. É importante ter o MCT nos apoiando aqui nesse momento, ter a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, SBPC, e, portanto, eu espero que com essa rede seja possível a gente ampliar e desenvolver projetos e iniciativas nessa direção de ciência cidadã. Agradeço a oportunidade, uma satisfação muito grande estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, professor Silvio. Essa também é a nossa expectativa. Vamos torcer para que tudo aconteça dessa forma. Eu gostaria de convidar a professora Mercedes Bustamante, coordenadora da Coalizão Ciência e Sociedade. Mercedes, você tem a palavra. Bom, muito obrigada, Blandina, pela apresentação. É um prazer estar aqui. Gostaria também de cumprimentar todos os colegas dessa mesa de abertura e as entidades que eles representam. Prazer revê-los a todos. E gostaria muito de agradecer também a coordenação do evento, né? Me solidarizo também com a dor das famílias brasileiras nesse momento tão agudo, tão difícil para o nosso país. E nesse sentido, acho que a criação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, ela traz um alento, né, uma perspectiva de construção de um futuro melhor para o Brasil. A construção de sociedades, né, onde a prática de criação do conhecimento não seja fechada ao público, né, pelo contrário, seja aberta, é uma enorme vantagem no sentido de beneficiar a sociedade, a pesquisa e os próprios participantes. Acho que o professor Silvio foi muito feliz nessa associação entre ciência cidadã e cidadania, né? Ela é muito mais ampla do que uma rede de coleta de dados, ela realmente é uma rede de formação de cidadania. Fico muito satisfeita de ver que o grupo organizador dessa rede também é um grupo que tem uma vasta experiência em formação de redes, né? Então acho que isso é muito importante, porque vocês serão capazes de trazer todo esse esforço acumulado aí ao longo de anos de iniciativas como a Rede de Polinizadores, né, da construção da ciência aberta também no Brasil, no trabalho aí do professor Saraiva, para a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Já colocado aqui também que o acesso à pesquisa científica nunca foi tão importante como nesse momento. Então, ela é importante para fornecer a base de debates que hoje são cruciais para o destino da humanidade, como a questão da mudança climática, a questão da saúde global e a própria crise dos valores democráticos. Então, uma sociedade que é capaz de compreender de forma mais profunda e mais ampla como a ciência funciona é também um trunfo muito poderoso na discussão sobre as notícias falsas que tanto têm prejudicado o combate a esses desafios globais.
Então, a ciência cidadã ela é uma forma de aprendizagem simultânea, né, de como fazer o conhecimento. Há enormes benefícios, tanto para aqueles que participam, né, como cidadãos, como para os pesquisadores. Então, a ciência cidadã é exatamente uma ponte, né, que preenche essas lacunas e aproveita, né, o poder, né, dessas pessoas reunidas em torno de um objetivo comum. Como já colocado aqui muito bem pelo professor Silvio, ela representou no seu início uma forma talvez da ciência ampliar fortemente, né, a sua coleta de dados e permitir que a gente conseguisse resolver problemas com um conjunto muito maior de informações do que a gente poderia fazer de forma isolada. Mas hoje ela é muito mais do que isso, né, ela é efetivamente a ponte, né, entre os diferentes setores da sociedade para discussão de quais são os seus problemas e quais são as questões onde os pesquisadores precisam se envolver mais fortemente, né. E a ciência cidadã também, nesse momento muito crítico do Brasil, nós tivemos recentemente a notícia muito importante, né, da suspensão dos vetos e a reativação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, para irrigar novamente, né, os canais de fomento à pesquisa científica no Brasil. A ciência cidadã ela pode nos garantir que essas agendas científicas elas estejam bem alinhadas com os grandes desafios da sociedade e aumenta dessa forma a própria confiança da sociedade na ciência e pode ajudar também os órgãos de fomento, e é muito importante que o MCTI também esteja aqui nesse momento, a fazer um melhor investimento no desenvolvimento da pesquisa, da inovação aberta. E, por fim, eu gostaria de lembrar, né, a importância da ciência, da educação científica, da participação da sociedade nesse processo, como uma forma de democratização do acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, e que isso tem um impacto extremamente importante para a mobilidade social e para a redução das desigualdades sociais que, nesse momento, se agudizam muito no Brasil. Então, nós temos aí a obrigação, né, de reforçar o papel da ciência na democratização do conhecimento, na tomada de decisão com suporte em evidências e também a garantia da redução das desigualdades no Brasil. Então, eu desejo a vocês um excelente evento, 2 dias bastante produtivos, e eu tenho certeza que essa rede vai reverberar muito no Brasil e vai nos permitir trazer novos subsídios para a reconstrução tão necessária nesse momento. Muito obrigada, Blandy, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigada, Mercedes. Nós temos a expectativa grande de trabalhar junto com a coalizão, né? Eu acho que a gente pode juntar esforços para alcançar todos esses objetivos. Eu convido o professor Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação do MCTI. Bom dia, Marcelo, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Blandina, pela apresentação. Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar com os nossos colegas, nossos amigos, o Saraiva, Eduardo, a Sheina, Mercedes, o Ari, você, Blandy, o Canuto, Jolie, o Deu, tantos amigos aqui, e é muito bom revê-los. Isso é uma grande satisfação para mim. E eu queria parabenizá-los pela formação dessa rede tão importante, que é a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, e eu acabo de voltar da Coreia. Voltei na sexta-feira, numa interlocução que o ministro Marcos Pontes fez, com várias ações, inclusive na educação. Então, eu vejo que a cidadania e também a ciência, ela perpassa a educação. Eu vi a diferença do empenho que foi feito na Coreia do Sul em relação à educação e a cidadania que traz a educação. Eu acho que a rede tem muito a contribuir no caso da ciência cidadã, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela inclui a ciência cidadã como parte da sua definição do arcabouço de ciência aberta, né? Então, isso é muito importante e essa inclusão é oportuna porque ela ajuda a lembrar que a abertura, a livre circulação de informação científica e a participação são elementos centrais para a ciência cidadã. Para a ciência como um todo, a crise que nós estamos passando da pandemia do novo coronavírus, que atingiu fortemente a sociedade brasileira, e aqui eu também me solidarizo com todas as famílias que foram atingidas
por esse mal tão grande, e tem tornado evidente o impacto do compartilhamento de dados de pesquisa e da ciência aberta para o avanço científico e tecnológico. Nos ajuda também a ter em mente que devemos estar abertos e trabalhar com definições inclusivas de ciência cidadã, buscando sempre novas formas de participação, e é inegável o potencial da ciência cidadã como um instrumento para a coleta de dados, né? No entanto, a sua consideração em sentido amplo, ela pode trazer benefícios para além da acumulação de dados, e isso é muito importante, ainda que esses dados sejam vitais para uma ciência cada vez mais digital, e isso foi muito evidente, a digitalização e também a inteligência artificial 5G que a Coreia do Sul possui, e como ela conseguiu enfrentar em todas as áreas do conhecimento, inclusive na ciência cidadã. A digitalização dos dados, a disponibilização dos dados foi muito importante naquele país, e isso me impressionou bastante. Na ciência oceânica, por exemplo, a gente tem exemplos de alunos e alunas projetando sensores flutuantes que são liberados no oceano, coletando informações sobre correntes, contribuindo para a modelagem dos fenômenos globais de grande importância, e a incorporação da ciência cidadã para os cidadãos e para as cidadãs em várias etapas do processo científico é uma estratégia importante que pode aproximar cientista e população. E a gente vê essa importância da aproximação do cientista e da população nesse momento. A conscientização sobre a importância da ciência nunca foi tão grande. E nós vimos esse reflexo também quando nós fomos ao parlamento solicitar por mais recursos através do FNDCT. As votações, tanto para a aprovação do PL 135, o PLP 135, mas também a derrubada dos vetos foi expressiva, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Isso foi muito impressionante. Isso nos traz à tona que a ciência cidadã, o envolvimento do cidadão nas atividades de pesquisa, contribuindo para a pesquisa, é uma ação extremamente importante. E a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, ela vem num momento crucial. E aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, esse tópico é de relevância. Eu digo a vocês que a rede terá todo o suporte dessa secretaria, que é a Secretaria de Pesquisa e Formação de Recursos Humanos para a área de ciência. Uma iniciativa importante aqui sob a coordenação do MCTI é o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira. É uma plataforma online que integra e disponibiliza de forma aberta dados e informações sobre a biodiversidade. E aqui é coordenado pelo MCTI e operado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. E o CIBBR tem participado tem a participação de mais de 140 instituições publicadoras e disponibiliza mais de 16 milhões de registros de ocorrência de informações de cerca de 160 mil espécies e utiliza a infraestrutura baseada na plataforma ALA. E ela tem sido utilizada para possibilitar o aumento da transparência das instituições de fomento, ao tornar públicos os resultados das pesquisas realizadas com recursos governamentais. E isso tem muito a ver com a ciência cidadã, que é uma importante fonte de dados para pesquisa. E o CIBBR, aqui do MCTI, investiu numa estratégia para fortalecer as iniciativas existentes dentro do CIBBR com ciência cidadã. Em 2017 foi realizado um workshop em Brasília, coordenado pelo MCTI e com a participação de diversos projetos de ciência cidadã. Um dos resultados foi a criação de um hub de ciência cidadã no CIBBR, e essa página foi lançada com apenas 9 projetos, sendo atualmente que a gente conta com 29 projetos cadastrados e mais de 60 páginas
referentes à ciência cidadã na plataforma CIBBR. Cada projeto ele conta com uma página inclusiva, incluindo descrição, objetivo, responsáveis, endereço do site, entre outras informações relevantes. Para cadastrar um projeto, o responsável preenche o formulário online disponível e o CIBBR pode contribuir para o fortalecimento da rede brasileira de ciência cidadã, disponibilizando a infraestrutura para a publicação de dados e divulgação de projetos e iniciativas, incluindo o apoio na estruturação de dados e a criação de interface para a apresentação dos projetos. O próximo passo é investir no processo de captura e publicação de dados obtidos por meio de aplicativos para o celular, e a ideia é o desenvolvimento de uma interface para a divulgação dos projetos realizados por meio do aplicativo, e atualmente o CIBBR disponibiliza mais de 3,5 milhões de registros de projetos de ciência cidadã. A ciência cidadã é uma iniciativa de extrema importância para a pesquisa e conservação da biodiversidade, e aqui eu coloco toda a atenção dessa secretaria para a conservação e desenvolvimento sustentável e para gerar milhares de dados de informação otimizando a produção científica, que é fundamental para todos nós. E eu gostaria de terminar, diante de tudo isso, que eu estou muito confiante de que a formação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã ela vai contribuir de forma significativa para que a gente possa superar os desafios apresentados, bem como para disseminar boas práticas, experiências de sucesso, e o MCTI e a minha equipe aqui da Secretaria vai estar totalmente à disposição para que seja possível contribuir com todos os esforços dessa rede para que a ciência cidadã em ciência, tecnologia e inovações no país seja uma realidade ainda mais ampliada. Parabéns a todos, torçamos aí pelo nosso FMDCT e os recursos ampliados para ciência e tecnologia e pelo trabalho de vocês. O trabalho em equipe, ele é extremamente importante, e eu vi isso, o trabalho em rede, quando nós formamos a Rede Vírus MCTI, em fevereiro de 2020, para enfrentamento da pandemia, sem o trabalho em equipe, o trabalho em rede, que foi colocado ainda em 2020, em fevereiro de 2020, as diretrizes do MCTI para o enfrentamento da pandemia, tão bem sucedidas com a rede de sequenciamento, testes diagnósticos, ensaios clínicos e várias outras ações das subredes do MCTI, não teria sido tão bem sucedido. Parabéns pelo trabalho em equipe, contem conosco aqui no MCTI. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. É muito importante para a gente saber que a ciência cidadã é também considerada um tema central no MCTI. A rede optou por adotar um conceito bem mais amplo da ciência cidadã, em que as contribuições da ciência cidadã, como mencionou o professor Silvio, vão além, né, da coleta de dados, né? Nós consideramos que a ciência cidadã, sim, ela tem um papel muito importante na produção de conhecimentos científicos, mas também ela pode ser usada como uma oportunidade para democratizar o acesso ao conhecimento científico, como levantou a Mercedes, melhorar o entendimento sobre ciência, ajudar a resolver problemas mais complexos, principalmente os problemas relacionados à sustentabilidade, né, à biodiversidade, aos problemas socioambientais, e até mesmo influenciar políticas públicas e a tomada de decisão sobre manejo e conservação de recursos naturais, como o senhor chamou a atenção. Bem, dando prosseguimento, gostaria mais uma vez de agradecer a presença, né, de todos vocês na nossa mesa de abertura, e nós queríamos convidá-los nesse momento para assistir um filme, um vídeo, na realidade, um vídeo curto, né, de divulgação da nossa rede. Você sabe o que é ciência cidadã? Podemos definir ciência cidadã como sendo a participação pública nos processos de produção de conhecimento científico.
Nessa abordagem, o cidadão voluntário pode engajar-se em projetos apenas contribuindo com a coleta de dados e informações, como é o caso nos projetos chamados de contributivos, ou mesmo ir além, como colaborando nas análises e escrita de publicações, os chamados projetos colaborativos, ou até mesmo participando na definição da pergunta de pesquisa, que são os projetos considerados co-criados. O Brasil é um país extenso e com grande potencial de geração de novos conhecimentos. E a ciência cidadã pode ser uma forma de aumentarmos esse potencial e de promovermos o engajamento público com a ciência. E o melhor de tudo, com a participação de todos. Para que isso seja possível, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã propõe integrar as diversas iniciativas de ciência cidadã no Brasil e fortalecer a conexão de instituições e pessoas interessadas na pesquisa e na prática dessa abordagem. Venha fazer parte desta rede você também. Para saber mais sobre nossas missões e valores, acesse o site www.rbcienciacidadã.org.br. Bem, aqui nós encerramos a nossa mesa de abertura. Queria só dizer uma última palavra aqui. Eu queria parabenizar o Antônio Saraiva e toda a equipe por esse vídeo que eu acho que é muito educativo. Parabéns ao Saraiva e a todos eles e mais uma vez obrigado pela participação. Obrigada, professor. Obrigada a todos novamente. Nós encerramos a mesa. Fiquem à vontade. Obrigado, até mais. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, gente, um abraço a todos.